Vamos continuar então. A energia harmônica é a relação, é a soma da onda fundamental com ondas de outras frequências consideradas como harmônicas. O que é uma onda harmônica? É uma múltipla, é uma relação múltipla da fundamental. Não é qualquer onda. Então, se a fundamental é 60 Hz, vou pegar o exemplo do Brasil, a onda harmônica ela pode ser 120 Hz, que seria duas vezes a fundamental, ou 180 Hz, que seriam três vezes a fundamental, e por aí qualquer outro valor múltiplo. Sempre assim. Tá? Então, fazendo exemplo agora, uma onda de 90 Hz não é uma onda harmônica. Então, a lei não fala nada sobre isso, pelo menos por enquanto. Então, as harmônicas, reforçando, são ondas múltiplas da fundamental, que quando somam-se à onda fundamental, produzem uma distorção representada aqui por essa onda resultante. Então, assim, não que isso seja totalmente proibido, isso aqui é permitido até um limite de distorção. Em outras palavras, essa amplitude aqui, ela tem que ser limitada para que essa distorção não seja representativa. As ondas harmônicas são provindas de cargas não lineares e, e elas influenciam na corrente elétrica porque elas surgem quando a corrente não tem a mesma formação daquela onda que alimenta ela. E, e os responsáveis por produzir essas cargas não lineares são os inversores de frequência, os variadores de velocidade, os acionamentos tiritorizados ou a diodo, os acionamentos em corrente contínua, retificadores, os conversores eletrônicos de potência, ainda os fornos de indução elétrica e de arco elétrico, são vilões porque eles são de alta potência, os no-breaks, sistemas computadorizados e as máquinas de solda. Os transformadores, eles aumentam a perda no cobre, no enrolamento do material de enrolamento, aumenta a temperatura interna e aumentam o ruído do equipamento. Nos condutores elétricos, eles aumentam as perdas por conta das temperaturas, do aumento da temperatura. Os motores nos geradores, eles produzem aquecimento da máquina, reduzem a sua eficiência, eles comprometem o torque dessas máquinas, aumentam o ruído nessas máquinas e aumenta-se, é claro, a probabilidade de danos mecânicos por ressonância. Nos capacitores, eles provocam um aquecimento, um aumento do aquecimento, aumento da fadiga elétrica, uma redução sensível na sua vida útil e aumento na tensão e nas correntes elétricas. Por fim, nos dispositivos de manobra e nos relés de proteção, eles causam um aumento nas perdas por conta da temperatura. Isso pode trazer danos na isolação elétrica e, por conta disso, desligamentos inesperados. Então, desequilíbrio de tensão. Desequilíbrio de tensão acontece quando uma ou mais ondas de um sistema trifásico elas têm amplitude diferente. Né? Então, vamos supor que é um sistema equilibrado, todos eles têm a mesma amplitude, ó, é um PU, e vamos colocar aqui do lado um sistema desequilibrado, onde duas fases têm amplitude diferente de um PU. Num caso normal está com um PU, e num caso de desequilíbrio ele está com, sei lá, 0,7 PU aqui, aproximadamente. Enquanto que a fase azul continua tendo um PU nos dois cenários. Ó. Então isso causa um desequilíbrio dos fatores. E isso se reflete aonde? Se eu fizer a soma vetorial dessas três tensões, a soma vetorial vai dar zero. E se eu fizer a soma vetorial dessas três tensões, ela vai dar diferente de zero. Vai dar alguma coisa por aqui assim. Ó. Tá? E o que quer dizer isso? Desequilíbrio de tensão. Traduzindo um pouco, se a gente pegar a área da curva amarela na condição normal e a área da curva amarela na condição de desequilíbrio, vai perceber que a área reduz. E essa área sendo reduzida,
isso vai ter um reflexo de torque na unidade geradora. Então, sobre o desequilíbrio de tensão, existe uma equação que vai dizer qual é o limite aceitável. A equação é essa aqui, ó. É o fator de desequilíbrio, um valor percentual dado por essas fórmulas. O que o Prodist fala? Em 95% das 1000 leituras, eu vou construir a minha amostra. E dessa amostra, 3% podem estar desequilibradas, tensão menor que 1 kV, e 2% só podem estar desequilibradas na tensão da rede de distribuição. Exemplo 1, a gente tem a tensão 220, um desequilíbrio de 214. Aplicando essas equações, aqui de cima, o beta vai dar 0,3336 e o fator de desequilíbrio 1,83. No exemplo 1, um desequilíbrio numa fase não tão expressivo como a gente consegue perceber aqui, é aceitável, é claro, né? Vamos supor que essa relação esteja nos 95% de leitura comentada. Já no exemplo 2, nós forçamos um pouco mais aqui o desequilíbrio. O que a gente vai enxergar agora? O beta não mudou muito, ele mudou lá na sua terceira casa decimal, mas por conta disso o fator de desequilíbrio foi para 9,61%. Ok? Muito bem. Vamos agora falar das variações de tensão de curta duração. A gente faz a média dos últimos 12 ciclos para poder incrementar uma fórmula aqui, uma relação aqui. Então até coloquei a figura para vocês entenderem no exemplo. Tá? E essa fórmula é o quê? É uma relação entre a tensão calculada de referência imediatamente anterior à medida, somada com o seu complemento, se a gente fizer a conta aqui vai dar 1, né, com o seu complemento dado pela média dos últimos 12 ciclos da tensão eficaz. Por isso que o nosso aparelho ou ele tem referência fixa, ou ele calcula a média deslizante. Só para fechar, né, o exemplo, a gente criou aqui um caso hipotético com várias tensões diferentes aqui, e por conta disso a gente calculou as tensões de RMS, cada um deles, e aí a gente aplicou uma equaçãozinha. Então, 127 entrou aqui, né, no SR, né, que seria a tensão de referência. 127 entrou aqui, ó, o VSRN-1, e a média dos últimos 12 VRMS entrou aqui, 12 RMS. Beleza? Aí eu calculei a tensão de referência. Isso aqui é a tensão de referência. O que quer dizer isso? Se a leitura número 13 for menor do que essa, for diferente dessa, menor do que essa, eu estarei violando o limite de tensão de curta duração. Vamos falar agora da variação da frequência. A variação da frequência é dada por uma pequena faixa de tolerância, que é considerada como regime permanente de operação normal, de 59,9 até 60,1, ou seja, 0,1 para cima ou para baixo é operação normal. Então, nesse exemplo que a gente deu aqui, há uma violação de tensão. Né? E o que a norma fala sobre isso? Ela fala que quando a frequência ela excede a operação normal, começa a contar o tempo. Ela tem 30 segundos para entrar nessa faixa aqui de recuperação. Sim, um exemplo que pode acontecer, né? Tá o sistema normal, tudo belezinha, daí entra um grande bloco de carga. Uma indústria muito grande ou uma cidade que estava fora e de repente começa a carregar. A tendência é que as máquinas geradoras sofram frenagem e aí até elas se recuperarem tem que ter esse tempo aqui. Olhando na forma de um frequencímetro, essa faixa aqui é a operação normal, e existe essa faixa que é chamada faixa de recuperação. Havendo uma subtensão maior que isso, a gente já está falando que é uma faixa de desequilíbrio. Tem 30 segundos para voltar até a faixa de recuperação, que é amarela. Havendo uma variação maior ainda do que o desequilíbrio, ou seja, menos do que 58,5 ou mais do que 62 Hz,
a gente já está na faixa de corte de carga. Então, a cada estágio que entrar aqui, vai ter um tempo para recuperar. E, é claro, caiu aqui, tem um corte de carga e tem 10 segundos para vir para cá. Se não fizer esse movimento em 10 segundos, corta mais carga. Indo ainda mais, numa condição chamada inaceitável, aí é o famoso blackout, aí desliga tudo de uma vez. Né? Tanto para mais quanto para menos, é claro, os valores não são simétricos. Depois vocês verificam aqui os indicadores, né, os limites. Muito bem. Então, no Brasil, existem 5 regiões elétricas. A região sul, vou dar um exemplo aqui onde moramos, é claro, os 5 estágios de corte são representados aqui por essas faixas de frequência. Tá? E a cada estágio acontece o corte de uma percentagem de carga da região. Se a frequência cair um pouquinho mais, né, isso é limite e não entra. Né? Então, 58,5, se ela cair 58,49, automaticamente corta 7,5% de toda a carga da região e espera-se 10 segundos para que ele retorne para cá. Se ele estiver retornando para cá e mais 30 para cá, quer dizer que vai ficar estável. Se ele não retornar, quer dizer que o sistema está apanhando, né? O motor não está funcionando direito. A unidade geradora não está conseguindo recuperar a velocidade nominal dela ou talvez até acelerar um pouco mais para que haja compensação. Então, vai ter que continuar cortando. Muito bem, senhores, é isso.